Esse é o valor que Corinthians vai receber em proposta do Napoli por jogador. Jogador do Corinthians possui uma multa rescisória de 50 milhões de euros, 298 milhões de reais, para o mercado externo. Confira. Ramon Dias detalha decisão sobre afastados no Corinthians. Não será o mais rápido possível. Jogadores estão afastados com problemas jurídicos e novo treinador explicou como deve resolver a situação. O timão de cara nova. O Corinthians se prepara para a estreia do técnico Ramon Dias, que acontece nesta terça-feira, 16, diante do Criciúma, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A, na Neoquímica Arena. A chegada do comandante argentino levanta expectativas sobre a urgente mudança de postura do elenco do Corinthians. Porém, existem pendências e heranças que inevitavelmente Ramon terá que resolver ao lado da diretoria. Neste contexto, estão Gustavo Mosquito e Arthur Souza, que foram afastados por questões jurídicas, após pedirem a rescisão contratual com o clube. O assunto foi exposto durante a entrevista coletiva de apresentação do treinador, ao lado de seu filho e auxiliar técnico Emiliano Dias. A dupla ainda não teve tempo de se debruçar sobre o tema, mas Emiliano tomou a frente sobre o problema. Comissão técnica de olho no problema. Abre aspas. Ainda não falamos sobre isso. Só tem 4 dias que chegamos, muita coisa para fazer, mas isso depois vamos tratar com a diretoria e tomar uma decisão que será boa para o clube, afirmou Emiliano. O caso se arrasta nos bastidores desde que a Justiça negou a liminar que garantir a quebra de vínculo dos atletas com o Parque São Jorge. O clube, por sua vez, estuda maneiras de negociar Gustavo Mosquito sem pressa no Parque São Jorge. Para Ramon, o problema não é o principal que deve encarar em seu início de trabalho, mas os laços que foram criados com a diretoria alvinegra neste momento vão ajudar muito na condução do caso. Abre aspas. Uma coisa boa que temos entre nós, o presidente, Augusto Melo, e o manager, Fabinho Soldado, é que tem muita comunicação, para qualquer coisa que tem que se resolver. Vamos resolver o melhor para o Corinthians, não vamos fazer nada que não seja o melhor para o Corinthians. Isso não vai ser, no meu ponto de vista, tratar de resolver isso o mais rápido possível. Um bom diálogo, isso é fundamental para seguir o projeto e conseguir resultados rápidos, explicou o treinador alvinegro. O novo treinador, inclusive, sabe que uma reação imediata é necessária, ainda mais que, mesmo vencendo os catarinenses na rodada, o Timão não vai conseguir sair da zona de rebaixamento, pois igualaria o Vitória em pontos, mas com um triunfo a menos. No entanto, iniciar essa mudança de comando com um resultado positivo pode dar mais gás de olho na sequência de jogos, que não é nada fácil nessa reta final de primeiro turno, prometendo muitas emoções. Vale lembrar que, antes mesmo de fechar 100% com o argentino como substituto de Antônio Oliveira, o alvinegro chegou a sondar algumas outras possibilidades, sendo que algumas delas, inclusive, geraram bastante repercussão. Nenhum contato feito pelo Corinthians. Um desses casos, talvez o mais polêmico, envolveu Fábio Carille, que tem ótimas passagens pelo Parque São Jorge, mas atualmente tem contrato vigente junto ao Santos, na disputa da Série B do Brasileirão. Na última segunda-feira, 15, ao ser questionado sobre tudo o que rolou nos bastidores, o técnico fez questão de descartar um contato feito por seu ex-clube, mas confirmando que foi uma semana difícil. Abre aspas, foi uma semana pesada. Falou-se muito do Corinthians, mas já passou, tinha deixado claro que não tinha chegado nada. Qualquer resultado contrário contra Ceará e Chapecoense, eu não estaria aqui, disse o profissional. Outro que foi descartado, outro que também teve o nome falado, especialmente pelos torcedores corintianos, foi Cuca. Porém, toda a situação extracampo e passagem tumultuada pelo Timão fizeram com que fosse algo inviável. Além disso, o fato do comandante ter abandonado alguns projetos sem motivos plausíveis fez com que existisse uma má impressão, algo que a diretoria levou muito em conta na hora de escolher quem iria contratar. O Corinthians decidiu não avançar por Brian Rodrigues, especulado no Vasco. O uruguaio de 26 anos segue interessando ao Cruz-Maltino, mas 6 milhões de dólares são pedidos pelo América, do México. Em decorrência disso, a diretoria vascaína agora tem um concorrente a menos pelo jogador, que chegaria com status de titular e entraria, muito provavelmente, na vaga de Adson no time de Rafael Paiva. Valores altos e outras realidades.
Importante destacar que os mexicanos desejam recuperar o investimento feito no atleta em 2022, quando pagou $6 milhões para tirá-lo do Los Angeles FC, ou seja, o gigante também vai ter dificuldades na negociação. Vale lembrar que o Corinthians já investiu mais de R$140 milhões em reforços neste ano e, enfrentando dificuldades financeiras, tenta conter os gastos, diferentemente de Palmeiras e Cruzeiro, por exemplo, que abriram os cofres. Interessados em Wesley, Napoli, da Itália, e Porto, de Portugal, estão interessados em Wesley, do Corinthians, que possui uma multa rescisória de €50 milhões, R$298 milhões. A direção bate o pé por uma venda por pelo menos metade desse valor. Apesar da multa, o time italiano cogita oferecer em torno de €20 milhões, R$119 milhões, ao Timão pelo atacante, que pode ser uma opção caso Kvaratskhelia seja vendido após a Eurocopa 2024. O Corinthians recebeu recentemente uma consulta formal de um clube alemão interessado em comprar Wesley por €20 milhões, cerca de R$119 milhões. Na época, o Timão recusou a investida. Notícias do Corinthians sobre venda de Wesley. Além desse valor, haveria um pagamento extra se Wesley atingir certas metas. O nome do clube alemão não foi revelado oficialmente, mas há rumores de que pode ser o Borussia Dortmund ou o Bayer Leverkusen. O alvinegro paulista ainda espera conseguir entre 25 e 30 milhões de euros, R$141 a R$169 milhões, pelo atacante, então a negociação pode ser difícil. Ele teve uma queda de rendimento nos últimos jogos. O cria do Terrão possui contrato até 2027 e uma multa rescisória de €100 milhões, R$563 milhões. O Timão possui 70% dos direitos econômicos do jogador. Staff de Wesley, por sua vez, trabalha com uma venda na casa dos €25 milhões, R$138 milhões. A diretoria do Timão fala em receber mais ou pelo menos manter um percentual de direitos econômicos do atleta. O presidente do Alvinegro Paulista foi para a Europa, visitou estádios e centros de treinamento para conhecer as estruturas e projetos esportivos de clubes ingleses. A diretoria alvinegra também não pretende negociar Wesley durante a temporada, mesmo já tendo recebido 6 propostas pelo jovem atacante. A ideia é que uma possível saída aconteça apenas ao fim do ano. Augusto Melo busca novos patrocinadores para conseguir equilibrar as contas e alavancar o fluxo de caixa para realizar contratações na janela de transferências do meio do ano, além de não precisar vender jogadores importantes do elenco, como no caso de Wesley. E aí, fiel torcedor, você aprova a venda de Wesley por R$169 milhões para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor.